Imagine isso. Um grupo de arqueólogos escavando um lugar perdido no meio do nada. Tudo tranquilo, poeira subindo, ferramentas batendo no chão, até que um deles para. Fica imóvel, chama os outros com uma voz que não combina com o momento. Ele acaba de encontrar um esqueleto humano. Pelo menos deveria ser humano, mas não é igual ao nosso. A cabeça é maior, como se tivesse sido feita para pensar mais. O rosto é tão simétrico que parece obra de um artista, não da natureza. A caixa óssea onde ficava o pulmão é mais larga, como se aquela coisa respirasse melhor do que qualquer um de nós. E o mais estranho, a estrutura da garganta deixa claro que aquela criatura falava de um jeito que nós nem conseguimos imaginar. Um silêncio pesado toma o grupo, e então alguém diz o que todos estavam com medo de pensar. Se isso realmente viveu aqui, então talvez nós não tenhamos sido a espécie mais inteligente que já caminhou pela Terra. Antes de imaginar o futuro, precisamos encarar algo que geralmente passa despercebido. O Homo sapiens nunca foi o único ser humano na Terra. Durante grande parte da pré-história, dividimos o planeta com Neandertais, Denisovanos, Homo erectus, Homo floresiensis, Homo naledi e outros que nem nome definitivo têm. O mundo já abrigou várias humanidades ao mesmo tempo, cada uma adaptada a ambientes e desafios específicos. E em quase todos os encontros evolutivos, quem sobreviveu não foi o mais forte, nem o mais rápido, nem o mais resistente. Foi quem tinha o cérebro mais eficiente para o ambiente em que vivia. Não era sobre músculos, era sobre otimização. Isso nos leva a uma pergunta inevitável: por que a evolução teria parado em nós? A resposta mais lógica é simples: ela não parou. Hoje vivemos exatamente o tipo de cenário que já produziu novas espécies no passado: mudanças climáticas, ambientes extremos, crises ambientais, superpopulação, desigualdade, migrações forçadas e um ritmo tecnológico que altera nossa vida mais rápido do que conseguimos acompanhar. Situações assim não geram criaturas monstruosas, elas geram otimização, eficiência e adaptação refinada. E é nesse ponto que surge uma possibilidade realista: populações humanas isoladas, vivendo sob condições completamente diferentes das nossas, podem começar a acumular mutações vantajosas, pequenas no início, mas significativas ao longo de milhares de anos. Mudanças que aumentam densidade neural, melhoram o controle emocional, reduzem a impulsividade e tornam o aprendizado muito mais rápido. É exatamente assim que uma nova espécie nasce, e para quem acha que isso é fantasia, existe uma revelação ainda maior: a evolução já está acontecendo agora mesmo dentro da nossa própria espécie. Existem populações humanas no mundo com adaptações tão impressionantes que parecem quase habilidades evolutivas avançadas. E esses casos mostram que o ser humano não é estático, estamos mudando, e mais rápido do que imaginamos. No Sudeste Asiático, por exemplo, o povo Bajau Laut, conhecido como os nômades do mar, vivem mergulhando há séculos. Ao longo de gerações, eles desenvolveram um baço significativamente maior que o de outros humanos, maior tolerância ao dióxido de carbono e capacidade de permanecer entre 5 a 10 minutos debaixo de água, sem qualquer equipamento. Até as crianças já nascem com reflexos de mergulho mais intensos do que o comum. Isso não é um costume cultural, é genética, é evolução moldando o corpo humano para um ambiente específico. Nos Himalaias, os Sherpas desenvolveram mutações que permitem um sangue mais oxigenado, menor acúmulo de ácido lático e uma resistência física incomparável, o que lhes permite viver e se mover em altitudes que seriam fatais para a maioria das pessoas. E ao mesmo tempo, em outra parte do mundo, os povos das montanhas nos Andes também se adaptaram ao ar rarefeito, mas de um jeito totalmente diferente dos Sherpas. Eles desenvolveram um tórax mais amplo, pulmões maiores e uma produção elevada de glóbulos vermelhos, criando uma solução biológica completamente distinta para o mesmo problema: sobreviver em altitude extrema.
Enquanto isso, no Quênia, os Kalenjin evoluíram características corporais que favorecem a corrida de longas distâncias, com membros inferiores mais leves, biomecânica extremamente eficiente e resistência aeróbica acima da média. É por isso que eles dominam as provas de resistência no mundo inteiro. Isso não é apenas treino, é uma adaptação biológica. Esses povos mostram duas verdades importantes. Primeiro, o ser humano continua evoluindo. Segundo, populações isoladas, expostas a pressões específicas, desenvolvem habilidades que nenhum outro grupo humano possui. E quando entendemos isso, a pergunta muda, de será que pode surgir outra espécie humana para e se algumas populações já estiverem se afastando biologicamente do resto do mundo, e nós simplesmente ainda não percebemos? Se pensamos em uma espécie humana mais avançada, o que mudaria não seria apenas o tamanho do cérebro, mas a eficiência dele. O nosso cérebro é brilhante, mas caótico, cheio de ruído. Passamos a vida distraídos, impulsivos, ansiosos e facilmente influenciados por vieses e emoções descontroladas. Uma espécie mais inteligente teria um cérebro mais estável, com foco absoluto, sem esforço, controle emocional constante, capacidade de resolver problemas rapidamente, antecipar riscos com precisão, organizar memórias de forma superior e processar pensamentos de maneira quase paralela. Eles não seriam gênios no sentido tradicional, seriam mais equilibrados, mais calmos e estrategicamente superiores. A comunicação dessa nova espécie seria completamente diferente da nossa. Com uma laringe mais desenvolvida, eles poderiam emitir sons com muito mais nuances e frequências. Isso significaria que cada frase carregaria não apenas as palavras, mas a intenção real por trás delas, a emoção exata, a urgência, o contexto e a lógica completa da mensagem. Conflitos seriam raros porque a possibilidade de mal-entendidos praticamente deixaria de existir. Pensamento coletivo também seria natural. Enquanto nós somos competitivos, territoriais e movidos por impulsos, essa espécie poderia enxergar a cooperação como uma forma mais eficiente de sobreviver, não por moralidade ou bondade, mas por estratégia evolutiva. Em ambientes imprevisíveis, colaborar é mais vantajoso do que competir. Outra diferença é que eles não disputariam conosco pela força, disputariam pelas ideias, e venceriam, porque suas soluções seriam melhores, mais eficientes e muito mais completas. Nós o seguiríamos naturalmente, não por submissão, mas porque o resultado seria superior. Essa espécie também compreenderia o tempo de forma diferente. Enquanto pensamos em semanas, meses e anos, eles planejariam em décadas e séculos. Para eles, o longo prazo seria instintivo, não um esforço mental. Uma espécie humana superior não apareceria de repente, como em um filme de ficção. Ela surgiria exatamente como os Bajau, os Sherpas, os povos andinos e os Kalenjin surgiram, em pequenos grupos isolados, enfrentando pressões extremas que moldam o corpo e a mente ao longo de gerações. Mas, ao contrário das adaptações físicas desses povos, essa nova espécie desenvolveria mudanças cognitivas profundas, teria uma densidade neural maior, controle emocional praticamente perfeito, comunicação extremamente eficiente, capacidade de planejamento muito superior à nossa e um cérebro com muito menos ruído interno. Eles seriam o produto final de uma evolução cognitiva tão radical quanto as evoluções físicas que já observamos no mundo real. E agora imagine que eles surgem assim, silenciosamente, sem guerra, sem anúncio, apenas vivendo de um jeito que funciona melhor. Com o tempo, o mundo começaria a notar que esses novos humanos resolvem problemas antes que eles aconteçam. Suas comunidades são mais estáveis, suas decisões são mais eficientes, sua relação com o ambiente é equilibrada e suas tecnologias são mais seguras e eficazes. E aí surge um dilema desconfortável: como competir com alguém que está sempre 20 passos na nossa frente? A verdade é simples, nós não competiríamos, nós dependeríamos. E dependência é o primeiro estágio da obsolescência, não porque eles seriam hostis ou dominadores, mas porque fariam as coisas de forma muito melhor. A espécie mais inteligente não precisa conquistar, basta ser a que todos seguem. Se uma nova espécie humana surgisse hoje, o impacto não seria barulhento, seria sutil, silencioso, quase inevitável, porque a evolução não premia quem chegou primeiro, e sim quem funciona melhor.
E talvez, apenas talvez, essa evolução já esteja acontecendo agora, longe dos holofotes, em regiões isoladas, entre populações pressionadas por ambientes extremos ou até dentro de mutações que ainda nem identificamos. Se um dia encontrarmos outra espécie humana, ela provavelmente não será a nossa inimiga, ela será o nosso substituto evolutivo.